E aí pessoal, tudo bem? Mais uma vez eu tô aqui fazendo uma live, para mim está sendo um super prazer poder compartilhar algumas coisas aqui com vocês e não tem como a gente começar esse bate-papo de hoje sem falar da situação que a gente está passando, né? O corona tá aí, é uma situação extremamente delicada, a questão da saúde, a gente está vendo o quanto é sério, né? O quanto é preocupante. Quem tem familiares aí com mais idade, como é o meu caso, é super preocupante ficar atento na saúde de todo mundo e não só no contágio direto, mas também no indireto. Eu tenho lido que muito da contaminação, né, muito do que tem feito a doença espalhar são justamente através de pessoas que não demonstram os sinais. Então, todas essas medidas preventivas são fundamentais, tudo aquilo que a gente tem feito é fundamental fazer. As empresas também estão fazendo isso e tem que adaptar, né, toda a nossa rotina. Isso vai causar um impacto muito grande nos negócios, né, das pessoas indo para um home office, das empresas diminuindo um pouco as atividades. E, inclusive esse foi um dos grandes intuitos, né, de eu ter escolhido esse tema para falar hoje, porque de fato o mercado vai acabar sofrendo. Eu tenho visto aí que a perspectiva desse ano é para ser um dos piores resultados das últimas décadas. Né? O mercado de trabalho vai sofrer bastante, tem muita gente que está já numa situação delicada, que já sentiu esse peso, né, das medidas aí do corona e ao mesmo tempo já estava numa situação delicada. Né? O mercado estava começando a ter uma recuperação gradativa, leve, mas ao mesmo tempo parece que nesse período aí acabou jogando fora todo aquele resultado que apareceu. Então, a ideia desse bate-papo, essa contribuição que eu quero fazer, não é só para as pessoas que estão procurando um novo emprego diretamente, mas também para aquelas pessoas que vão começar a olhar para fora. Porque muitos negócios vão acabar sofrendo, vão acabar sendo impactados, as pessoas que estão em home office não estão naquela segurança, né? E eu sei que já estão começando a se movimentar. E apesar do mercado ter sentido bastante, algumas empresas suspenderam contratações ou postergaram aí processos seletivos, tem muitas empresas que estão ainda ativas. Eu estou com um cliente, por exemplo, que abriu vaga nova essa semana, até por conta de algumas urgências que esse cenário todo acabou trazendo. Então, é muito importante ter clareza, né? E o que eu vou falar hoje é justamente como se vender. E uma coisa que eu posso falar com uma certa propriedade, porque faz 13 anos que eu trabalho como headhunter, entrevistando gente quase que todos os dias, e uma coisa que é uma grande verdade, muita gente não sabe se vender, e às vezes não sabe se vender ou porque tem receio, o que é super normal, afinal de contas ninguém quer parecer chato, arrogante, prepotente, nem nada disso, mas muita gente simplesmente não tem essa habilidade de conseguir pegar todos os diferenciais, os pontos fortes e apresentar de uma forma clara. Quantas vezes eu não tive feedback de clientes, por exemplo, que eu apresentei um candidato que eu tinha certeza que era a pessoa certa, né, a pessoa que eu tinha às vezes referência, que fazia um ótimo trabalho, que conseguiu entregar tudo aquilo que a empresa estava precisando, mas chegava na hora da entrevista, não sei o que acontecia, não conseguia transmitir todo esse conhecimento, não conseguia demonstrar de uma forma clara tudo aquilo que sabia, né, todos os diferenciais, todos os pontos fortes. E se tem uma coisa que não pode acontecer, ainda mais num momento de crise como esse, é justamente perder uma oportunidade como essa. Uma meia oportunidade que surgir, é importante demais conseguir demonstrar essa clareza, conseguir vender o seu peixe, né? E quando eu falo essa história de vender seu peixe, eu sei que muita gente se incomoda com isso, né? Fala, poxa, Fernando, eu não sou um vendedor, eu não gosto de vendas. O que eu quero dizer é o seguinte, a gente vende o tempo todo, né? A gente está vendendo uma ideia quando está conversando com alguém, a gente vende um projeto quando está defendendo um orçamento dentro da nossa estrutura, a gente vende uma pessoa quando quer defender dentro de uma avaliação de desempenho. É impossível achar que a gente não venda, a gente está vendendo o tempo todo. E uma coisa que parece tão fácil é vender a gente mesmo, afinal de contas a gente conhece a nossa história melhor do que ninguém. Só que quantas vezes existe uma preparação por trás disso? Então é um pouco disso que eu quero ajudar cada um de vocês a ter essa clareza, a ter essa preparação. O que você precisa fazer para conseguir se vender de uma forma clara, de uma forma estruturada e sem ter aquele receio, né, de se achar demais ou então parecer que está sendo uma pessoa arrogante, eu fiz, eu sou e tudo mais.
pode ficar muito tranquilo que isso vai ser totalmente fácil de conseguir contornar. Inclusive a minha ideia é passar alguns passos simples, algumas ações que vocês podem colocar em prática. O meu intuito nessas lives sempre foi esse, né, de colocar ações que podem ser implementadas imediatamente. Nada viajado, nada superficial, sempre ações práticas, ações que eu vejo no meu dia a dia aí há pouco mais de 13 anos. E um ponto muito importante é justamente esse. Muita gente fica com esse receio de saber se vender, com medo, né, de achar que a pessoa do outro lado pode interpretar de uma forma ruim. A melhor forma de fazer isso não é vender opiniões, não é falar de si mesmo com achismos, mas é com dados, com fatos, com informações muito mais concretas do que somente com aquilo que a pessoa acha que fez ou acha que é. É diferente você dizer, poxa, eu sou uma pessoa com experiência em determinadas atividades, eu consigo fazer tais projetos, eu já tive determinadas realizações, do que dizer eu sou o cara ou eu fiz aquilo. Isso realmente acaba sendo muito negativo. E aí a ideia que eu quis trazer é o seguinte: dentro de um processo seletivo principalmente, hoje o meu foco é justamente para aquelas pessoas que vão participar de processos seletivos, estando desempregadas ou não, né? Estando desempregadas ou estando empregadas, porém buscando novas oportunidades. Em qualquer processo seletivo, pessoal, o foco que uma empresa vai ter, o que o entrevistador vai ter, não é sobre o candidato. Não é de entender o que a pessoa tem. Por isso que um erro que muita gente comete ao fazer uma entrevista é querer contar toda a história, toda aquele longa-metragem. O maior erro que pode ser cometido. O foco de uma entrevista, o foco de uma contratação é resolver um problema. Se uma empresa está com uma vaga aberta, é sinal que ela tem algum problema dentro da organização e que precisa ser resolvido. Esse é o primeiro ponto de todos. E na hora de você conseguir se vender para uma empresa, ou para um entrevistador, ou para qualquer pessoa com quem você estiver se relacionando, é muito importante ter essa clareza. Qual é o seu diferencial? Qual problema você sabe resolver? Todo entrevistador vai fazer essa pergunta, direta ou indiretamente. E uma outra pergunta também que é muito comum de ser feita dentro de uma entrevista, dentro de um processo seletivo, é: por que você e não outra pessoa? Ou seja, o que você tem que te destaca acima da média? Que te faz ser diferenciado, que te faz ser, digamos, especial, mais do que outras pessoas que estão nessa sua mesma função. Eu sempre falo o seguinte: se você entrar agora, por exemplo, no teu LinkedIn e digitar uma palavra-chave ou as palavras-chave que são referentes à sua experiência, quantas pessoas você acha que você não vai encontrar que têm a mesma experiência, que sabem fazer as mesmas coisas que você? Às vezes centenas, às vezes milhares de pessoas. Onde você vai se diferenciar é justamente nisso. São nos exemplos, são nos dados, são nos problemas que você tem condições de resolver, são nas habilidades que você consegue ter e que consegue demonstrar, né, ao longo da tua carreira toda, e como que você consegue fazer a empresa ter a tranquilidade de contratar alguém como você para o projeto que ela tem. Então, o que eu pensei, na verdade, são 3 passos, né, para você poder se preparar e conseguir estruturar essa sua venda, né, conseguir estruturar a venda desse seu peixe. Em primeiro lugar, é muito importante que você consiga identificar quais são os seus diferenciais, sabe? Quais são os pontos, né? Respondendo aquela pergunta que o entrevistador vai te fazer: o que me faria contratar você? E aí tem 2 formas de você poder identificar isso daí. Não é uma coisa tão simples, é um exercício extremamente importante de reflexão. Eu até compartilhei esse exercício lá no meu site, quem quiser depois eu compartilho o link aqui. Mas a ideia é que você faça uma linha do tempo da tua experiência. E nessa linha do tempo, a sugestão que eu dou é que você vá lá desde o começo da sua carreira e vai listando tudo aquilo que aconteceu ao longo desses últimos anos, sabe? Que você consiga listar quais foram as passagens profissionais que você teve, e nessas passagens que você separe em 2 grandes blocos. Quais foram as funções que você executou e principalmente quais foram os destaques que você teve. Quais foram os projetos que você realizou, que nem todos também poderiam realizar. Quais foram os reconhecimentos que você teve, as realizações que você conseguiu cumprir. Vou dar um exemplo. Se você, por exemplo, trabalhar na área de contabilidade, quais seriam as suas funções? Fazer um fechamento, fazer uma conciliação, fazer um envio de um relatório, fazer, enfim, uma demonstração financeira e por aí vai. Essas atividades são atividades normais, são atividades básicas. Qualquer um que tiver nessa mesma função, naquela mesma empresa que você trabalhou, vai ter esse mesmo nível de responsabilidade, correto? Agora, quais são os seus destaques? Quais são os seus principais projetos, os pontos fortes?
por exemplo, a implementação de um novo sistema, uma mudança de procedimento interno, uma redução de período de fechamento do 10º dia para o 5º dia útil, por exemplo, entre outras coisas. E isso sim começa a fazer parte desses teus diferenciais. Percebe a importância desse exercício da linha do tempo? E uma outra forma de você fazer isso, um pouco mais direta, mas muito importante que você faça de fora para dentro, é buscar feedbacks. Pergunta para as pessoas o que você tem de diferencial. Faça um feedback claro com seus pares, com seus colegas, às vezes com seus superiores também. O que eles veem de diferencial em você? Tenta lembrar ao longo da tua carreira quais foram os feedbacks positivos que você recebeu, os elogios que você foi tendo, né, ao longo da sua vida. E isso tem grandes chances de fazer parte desse teu arsenal, sabe? Desse teu arsenal de diferenciais, de pontos fortes. Uma outra dica também, muito relacionada com isso: quais são as ações que você faz com uma certa facilidade, sabe? Que outras pessoas não conseguem fazer tão bem. Camila, minha esposa, por exemplo, ela escreve muito bem, ela tem um dom, ela tem uma habilidade muito forte na escrita, e quando ela senta em 5 minutos ela consegue fazer um texto fantástico. As pessoas ficam de queixo caído, eu fico de queixo caído. E eu falo isso para ela. E quando ela recebe esse feedback, ela fala: nossa, mas para mim foi uma coisa tão simples. Sinal que isso é uma fortaleza. Percebe? Quando você consegue identificar isso daí, isso é o primeiro passo. Quando você consegue identificar isso daí, isso precisa fazer parte dessa sua apresentação. Mas lembra, não dando uma opinião, eu acho que eu sou uma pessoa muito boa, não. Dando dados, dando fatos. O que você fez que te trouxe essa sua opinião? O que te fez, ou quais projetos, quais realizações que você acabou tendo que te mostram, né, que essa habilidade acabou sendo diferencial dentro dessa sua caixa de ferramentas. O segundo passo é começar a estruturar essa sua apresentação. É começar a estruturar uma apresentação que eu chamo de uma apresentação curta. O maior erro que as pessoas cometem, principalmente dentro de entrevistas, é aquilo que eu falei, é fazer um longa-metragem, né? Contar toda a história de carreira, desde quando começou, desde quando estava na faculdade, às vezes, ou então desde o primeiro emprego lá atrás. O maior erro que existe. O que é importante é justamente você conseguir, identificando esses pontos fortes, tentar elencar quais foram os principais marcos que aconteceram ao longo da sua carreira. E a minha dica, na hora de construir essa sua apresentação mais curta, é que você faça em 2 partes. Primeira parte, tenta identificar quais foram os capítulos mais importantes. Vamos supor que sua vida seja um livro. Quais capítulos seriam dentro desse livro? Então a gente pode listar alguns poucos capítulos. E minha sugestão é que você liste pelo menos 5, 6, no máximo, capítulos. Então, primeiro, identificar a tua formação acadêmica, se a sua formação acadêmica, né, tua graduação e tua educação continuada são diferenciadas. Outro ponto importante, identificar suas principais passagens, sejam as empresas por onde você passou ou as atividades que você foi realizando, se você passou a vida toda numa mesma empresa. Ou mais ainda, se você passou por várias empresas e você não quer ficar listando uma depois da outra, porque isso vai acabar estourando os seus 5, 6 bullets que eu comentei, né, os seus 5, 6 capítulos, que você pelo menos vá listando quais foram as atividades que você foi realizando ao longo da sua carreira. Por exemplo, comecei minha carreira na área de controladoria, fui para a auditoria depois, passei um período em planejamento financeiro e por aí vai. E isso vai acabar cobrindo todas as passagens importantes. Quando você identificar esses capítulos, isso não é a sua apresentação, isso é o esqueleto dessa sua apresentação. Mas tem que ser algo muito simples, muito fácil, que fique fácil de você conseguir decorar. E a ideia de você estruturar essa apresentação é muito mais você ter uma colinha mental, sabe? As melhores apresentações, inclusive, as melhores palestras, eu sou muito fã de TED Talks, por exemplo, você percebe que não são aquelas apresentações decoradas, mas são aquelas apresentações que passam pelos elementos que são relevantes de uma forma natural. Então, por isso que é muito importante você identificar quais são esses elementos, quais são esses capítulos, para que você consiga passar por eles de uma forma mais tranquila, mais natural. Você sabe o que você precisa falar, não necessariamente você tem aquilo decorado, escrito. Inclusive, a pior dica que eu posso dar, né, a pior coisa que você pode fazer é escrever a tua apresentação, decorar e tentar reproduzir depois. Grande chance dela sair um fracasso. Mas depois que você estruturar esses seus capítulos, vai para uma segunda parte desse exercício, né, de construir essa sua apresentação inicial, que é você complementar esses capítulos. Ou seja, você vai ter lá 5, 6, 7 bullets e de repente em cada um desses bullets você complementar com outros bullets também, até para facilitar, com algumas características que são relevantes. Então, por exemplo, eu falei de um dos primeiros bullets, a sua formação acadêmica, é um campo muito importante, principalmente numa entrevista de emprego. Então, quando você for falar dessa parte importante da sua carreira, que é a sua formação, quais os outros elementos que você vai mencionar?
tua graduação, algum curso de especialização, algum outro MBA, alguma outra informação mais relevante, e isso tem que fazer parte desse primeiro bullet, isso vai rechear esse primeiro bullet, e assim por diante. Naturalmente, quando você construir essa primeira apresentação, você vai ter algo curto, algo em torno de 10, 15 minutos, e é suficiente para um primeiro contato. Muita gente vai me perguntar, Fernando, mas eu tenho uma carreira extensa, tenho vários anos, passando por várias atividades. E eu entendo que você, numa situação dessa, vai ter muito assunto para falar sobre você. Mas é muito importante não cair na tentação de querer explicar todos os detalhes e passar por todos os campos e atividades que você fez ao longo da sua carreira. Lembra, quando você for fazer um contato com uma pessoa, seja numa entrevista, mas também em outras situações, ter uma boa apresentação, saber se vender, é muito importante desde um contato inicial, desde um evento de networking, por exemplo, que você vai se apresentar para alguém, até um evento pessoal, um evento social, um churrasco de fim de semana. Tudo bem que agora a gente está numa fase de quarentena e muita gente não vai poder fazer isso, mas quando você estiver num próximo churrasco, muitas vezes vai existir aquela possibilidade de você conhecer uma pessoa nova, alguém que pode estar muito alinhado com os seus objetivos profissionais. E ali é uma ótima oportunidade de você poder apresentar esses seus diferenciais de uma forma clara. Mas mesmo para uma situação de uma entrevista, que você tem condições de falar por horas sobre você, a dica que eu dou é que você tente ser o mais conciso possível e passar o máximo de informações numa forma mais curta, numa forma mais condensada, para que surja a curiosidade do outro lado em te fazer perguntas. A parte mais estratégica de uma entrevista não é quando você está falando sozinho, mas é quando surge aquela pergunta e resposta. Porque lembra que eu falei, o maior objetivo de uma entrevista não é conhecer o candidato, mas é resolver um problema. E você consegue resolver um problema quando você começa a entender qual é o problema no primeiro momento e depois mostrando experiências, mostrando dados e fatos e evidências que você teve ao longo da sua carreira, para você conseguir comprovar que você é o cara certo para aquela posição. Então por isso que eu não tiro esse primeiro exercício em todos os processos de coaching, de assessoria que eu faço, eu sempre coloco esse exercício como o primeiro passo do processo. É muito importante o profissional revisar a própria carreira e entender onde que ele é bom, onde que ele é diferenciado. Mas uma vez que você fez essa primeira versão da sua apresentação, essa apresentação curta, ela não é tudo que você pode ter de preparação. Existe uma outra apresentação que eu acho muito importante, que é uma apresentação ainda mais curta. É uma apresentação no estilo de um pitch, sabe? Um estilo bem um estilo de vendas mesmo, de você conseguir pegar toda a tua experiência e transmitir numa frase, ou ainda numa apresentaçãozinha de 10, 20 segundos, 30 segundos no máximo. E eu gosto de dar o exemplo do elevador, né? Aquela ideia do elevator pitch. Ou seja, imagina que você está no elevador com um executivo de uma empresa que para você é super importante, super estratégico, né, para os teus objetivos, e vocês dois entraram no elevador, a porta fechou e o elevador está andando. Você tem oportunidade para falar o que você quiser, porque a pessoa não vai poder fugir de lá, não vai poder ir embora. Então você tem pelo menos aquele tempo, né, da corrida do elevador para poder se apresentar de uma forma clara, uma forma rápida também, porque a hora que o elevador chegar no andar dele, ele vai embora, ele ou ela vão embora. E essa é uma observação interessante, se você resolver segurar a porta para fazer a tua conversa durar mais tempo, você pode ter certeza que não vai dar certo, você só vai ser um cara inconveniente que está atrapalhando, né, o andamento do dia daquela pessoa. O ideal é você construir essa apresentação curta, construir esse pitch de uma forma que seja extremamente atrativa para que essa pessoa, ela decida segurar a porta do elevador, ela decida continuar a conversa, não porque você insistiu, mas porque essa pessoa decidiu conhecer mais sobre você, ou então entender um pouco mais sobre essa sua experiência. E uma forma muito interessante de você construir esse pitch é primeiro fazer esse exercício que eu comentei, de identificar todos esses seus diferenciais, em seguida fazer essa apresentação mais curta, porque daí você consegue identificar quais são as suas maiores fortalezas. E a ideia de você construir esse pitch é selecionar 2 ou 3 características que são muito diferenciadas em você. A ideia de fazer um pitch é justamente o grande insight que existe na hora de um profissional se apresentar. Um grande erro que acontece também é o profissional querer ser polivalente. Lembra? Uma empresa só vai contratar, só vai abrir um processo seletivo para resolver um problema. Tem muito mais chance de você ser considerado como candidato certo se você conseguir demonstrar que você consegue resolver aquele problema de uma forma muito bem assertiva, de uma forma muito bem eficiente. Se você é aquele profissional que se apresenta como polivalente, sabe, que consegue fazer um pouco de tudo,
muitas vezes isso não é bem visto, pelo contrário, né? Muitas vezes aquele profissional que se mostra como generalista pode não ter muito sucesso, muito êxito em processos seletivos. Eu converso com muitos profissionais que dão exatamente esse feedback. E por mais que você tenha uma situação como essa, por mais que você seja um profissional polivalente, vale a pena você identificar na construção desse pitch quais são os seus 2, 3 principais destaques. Vou voltar, por exemplo, da área de finanças, né? No profissional da área de contabilidade. Pode ser que esse profissional tenha experiência com fechamento, com experiência com reestruturação de área, com implementação de sistema, com gestão de equipe, tenha vários elementos que sejam diferenciados. Teve vivência em empresas multinacionais, empresas nacionais, empresas de pequeno porte, empresas de grande porte, do segmento de varejo, de indústria e por aí vai. Agora, na hora de criar essa sua apresentação, é muito importante identificar onde você quer trabalhar, sabe? Onde é a tua maior fortaleza, onde é o teu maior ponto forte. E em cima disso, trabalhar esse teu pitch, construir essa sua apresentação, porque assim você vai conseguir se diferenciar de uma forma muito melhor. E eu sei que pode parecer um contrassenso, né? Porque muita gente vai falar, poxa, Fernando, se eu me apresento com várias características, eu tenho mais chances, né, de poder emplacar, eu tenho mais chances de poder ter um resultado melhor. Na verdade não é bem assim. É muito mais assertivo, é muito mais interessante, mais estratégico que você conseguir identificar um ou outro ponto em que você de fato é diferenciado e em cima desse ponto você acabar sendo o profissional escolhido, você acabar sendo a pessoa estratégica porque vai demonstrar esse diferencial a mais, vai demonstrar essas habilidades que você tem e que outras pessoas não têm. E a provocação que eu gosto de fazer do LinkedIn é muito forte. Se você, por exemplo, é um profissional da área de contabilidade, entra lá agora. Gerente de contabilidade, diretor de contabilidade. Quantas outras pessoas também não vão aparecer? A forma de você se diferenciar começa justamente com isso, mostrando os seus diferenciais de uma forma clara. E preferencialmente, se você puder trazer exemplos, vai fazer um diferencial também gigantesco. Agora voltando para a dinâmica da entrevista, né? O bate-papo, quando surge uma entrevista, quando surge um bate-papo um pouco mais extenso, né? Diferentemente de uma apresentação, de um evento de networking ou alguma coisa assim, a entrevista acaba sempre tendo o mesmo processo. Por mais que existam modelos, perfis de entrevistas diferentes, você pode ter certeza que ela vai acabar passando por 3 grandes fases. Qual é a primeira fase? A primeira fase é aquela pergunta mais genérica. Sabe aquela estratégia? Todo mundo já deve ter ouvido falar da estratégia do funil. De fazer perguntas mais abertas, perguntas mais amplas, para que o profissional possa discorrer num primeiro momento e em seguida o entrevistador vai fazendo perguntas um pouco mais específicas, ou seja, vai afunilando um pouco mais até chegar ao limite de fazer uma pergunta mais direta. Você tem experiência nisso ou naquilo? Sim ou não? Né? Enquanto no começo a boca do funil, a pergunta mais ampla, acaba sendo geralmente, me conte um pouco mais sobre você. Aliás, essa é a primeira pergunta de quase todas as entrevistas. 99% de chance da primeira pergunta da sua próxima entrevista ser essa. Fulano, me fale um pouco de você. Me conte um pouco da sua história. Quem é o fulano? Quem é você? Me conta um pouco de você, ou então alguma variação dessa. E nessa hora é justamente o momento de você aplicar essa apresentação que eu comentei, essa apresentação curta, de 10, 15 minutinhos mais ou menos. Eu sei que você pode estar pensando, Fernando, mas é muito pouco, 10, 15 minutos, eu tenho tanta experiência, eu tenho tantos projetos, mas a ideia é justamente você criar uma apresentação que primeiro seja objetiva, né, para passar por todos os pontos importantes nesse período curto e ao mesmo tempo que ela seja atrativa. Quanto mais a sua apresentação for atrativa, quanto mais pegar a atenção da pessoa que está conversando contigo, mais as chances da sua apresentação não conseguir nem terminar. Do seu entrevistador querer te interromper, querer te saber mais detalhes, poxa, me conta mais daquele projeto, me conta mais dessa situação, o que você fez, o que você não fez. Se isso acontecer, excelente. Guarda a pergunta, aliás, responde a pergunta, porque isso é muito importante, mas volta para a sua apresentação. Quando você estiver na sua próxima entrevista, a sua obrigação comigo é que você termine essa apresentação curta. Faça essa apresentaçãozinha de 10, 15 minutos até o fim. E o que isso vai te trazer de vantagem? Primeiro, que você vai ter conseguido passar um pano geral sobre você, um pano de fundo sobre aquilo que você tem de bagagem, aquilo que você tem de experiência. E aí também vai criar a oportunidade de você fazer a primeira pergunta. Muitas pessoas acabam perdendo essa oportunidade de fazer perguntas nas entrevistas. Lembra que eu falei que o processo seletivo só existe para resolver algum problema? Você precisa saber qual é esse problema, você precisa questionar qual o motivo dessa vaga existir.
uma substituição, uma vaga nova, é um processo de crescimento ou um processo de redução. Nesse momento econômico que a gente está vivendo, grandes chances das empresas fazerem reduções, fazerem reestruturações, reduzirem seus custos, ou então garantir uma rentabilidade depois das possíveis perdas que esse período que a gente está passando vai causar. Então é muito importante você entender qual é o problema que está acontecendo. E quando você termina essa apresentação curta, você já entra na segunda parte da entrevista, que é onde você questiona, que é onde você tenta descobrir o que está acontecendo, qual é o motivo daquela entrevista acontecer. Eu falo para todo mundo, né, que quando você está sendo entrevistado, o entrevistador está lá com uma pasta anotando uma série de coisas. O que você acha que tem naquela pasta? Você acha que é seu currículo? Não necessariamente. Muitas vezes ali é um checklist da posição. São todos os pontos que são relevantes para aquela posição. E muitas vezes o entrevistador está lá marcando todos os pontos que você tem de habilidade, de experiência. Então é muito importante você tentar entender o que tem naquele questionário, naquele checklist, para que daí você entre na terceira parte da entrevista, que é mostrar a sua experiência com dados, com fatos, com exemplos. Por isso que eu volto na importância de você fazer um inventário da sua carreira, de você levantar, fazer uma linha do tempo de tudo aquilo que é relevante sobre você, tudo aquilo que você fez, principalmente de destaques, não só de atividades tradicionais, para que você consiga mostrar. Quando você dá um dado, quando você dá um fato, você não está sendo arrogante, você não está sendo prepotente. Você está mostrando com uma evidência clara, né, com um exemplo prático, aquilo que você fez ao longo da sua carreira. E essa terceira parte da entrevista, ela se torna muito boa quando ela vira um bate-papo. Eu sempre falo que a meta de qualquer profissional, numa entrevista principalmente, é transformar um monólogo num diálogo. Ou seja, é você não falar sozinho, nem deixar a outra pessoa, o entrevistador, falando sozinho. O ideal é que vocês dois falem, que exista um diálogo entre vocês, que um pergunte, o outro responda, depois o outro faça um comentário, o outro devolva com exemplo e por aí vai. Se você chegar nessa terceira etapa da tua entrevista e perceber que houve um diálogo, que houve uma comunicação, um bate-bola, sinal que a tua entrevista foi muito bem feita. E aí eu volto no ponto mais importante de todos. Quando você consegue mostrar, através de exemplos, de evidências, que você consegue resolver um determinado número de problemas, uma determinada quantidade de situações possíveis, você consegue fazer uma ponte muito mais forte com aquela organização. Você consegue mostrar com evidências, com dados concretos, que você consegue resolver as situações, consegue resolver os problemas que aquela empresa tem, e isso aumenta significativamente as suas chances dentro de um processo seletivo. Lógico, eu estou dando muito exemplo do processo seletivo porque eu estou muito focado em ajudar as pessoas que estão buscando, que estão ativas no mercado, que estão buscando ou por estarem desempregadas, e eu sinceramente sinto bastante por essas pessoas, porque se as pessoas que estão trabalhando, que têm uma certa estabilidade, estão com esse receio, com essa incerteza, com esse frio na barriga que esse momento econômico nosso está trazendo, eu imagino quem está procurando, quem está desempregado, que está em casa, né? É muito importante que consiga ter essa preparação. Por isso que eu quis muito compartilhar esses elementos, para que para cada oportunidade, para cada meia oportunidade, você consiga agarrar. E principalmente você consiga ter bons resultados nesse processo, nesse primeiro bate-papo. E lembra, uma boa apresentação não serve só para uma entrevista, serve para um primeiro contato. Networking não tem hora para se fazer, né? Você pode fazer na tua rede pessoal, com seus amigos, com a sua família, com seus familiares. Por acaso você já parou e pensou se os seus familiares sabem exatamente aquilo que você faz? Isso é muito engraçado, mas eu sei que muita gente não sabe. Muitos familiares de muitos amigos meus não sabem o que eles fazem no dia a dia, quais são as atividades, quais são os pontos fortes que eles têm. E isso é uma oportunidade gigantesca que muita gente está perdendo, porque quantas indicações não podem acontecer de pessoas da sua rede de contato pessoal? Muitos clientes meus surgiram de indicações de amigos, de colegas da academia, de pessoas que eu conheço na minha roda social mesmo, né? De pessoas que sabem o que eu faço, porque eu tenho essa preocupação de demonstrar quais são as minhas características, quais são minhas fortalezas, não só o que eu faço e que outras tantas centenas de pessoas, de coaches e de headhunters também fazem, mas aquilo que eu faço que eu tenho diferenciais, sabe? E eu falo isso de uma forma também muito prática, muito transparente, usando dados e usando fatos, provando com elementos, com evidências, tudo aquilo que eu tenho, né? E tenho certeza que isso também pode ser aplicado na sua vida, para você
conseguir demonstrar esses seus diferenciais para as pessoas que estão ao seu redor, que você consiga vender esse seu peixe, como eu estou propondo para você, mas principalmente que você consiga ter um resultado do seu próximo processo seletivo que você estiver participando. Então, retomando, quais são os 3 pontos que você precisa fazer? Em primeiro lugar, revisar a sua carreira, faz uma linha do tempo. Entra no meu site, lá tem um material gratuito para você fazer um download, um modelinho, né? um template com um pouco mais de explicação de como você fazer essa linha do tempo e identificar quais foram as atividades que você fez ao longo da sua carreira, mas principalmente quais foram os destaques que você teve ao longo da sua carreira. Uma outra forma é você perguntar para as pessoas o que eu faço de bem, de uma maneira bem feita, o que você acha que eu faço de forma diferenciada. Pergunta mesmo, não tenha receio. Faz aí um feedback 360 graus, que isso pode te trazer alguns insights muito interessantes. Uma vez que você fez isso, o segundo passo, crie uma apresentação curta. E como você vai fazer isso? 2 formas, né? 2 formas não, 2 passos. Primeiro passo, seleciona quais são os capítulos do livro da sua vida, quais são os principais bullets que definem você. Não vem colocando muito bullet não, no máximo 5, 6, 7 bullets já é mais do que suficiente. Em seguida, recheia esses bullets para que você consiga ter uma clareza muito maior de quem é você, de como que você pode estruturar essa sua apresentação. Não cai também naquela tentação de escrever a tua apresentação para depois decorar. Péssima ideia. Melhor coisa, você coloca em bullets para que você consiga ter a flexibilidade de poder passar por aqueles bullets e principalmente se adaptar à pessoa com quem você está conversando. Quem nunca ouviu falar essas ideias de empatia, né? De você se espelhar na pessoa com quem você está conversando. Se é uma pessoa acelerada, seja acelerado. Se é uma pessoa mais calma, seja também mais calmo. Se é uma pessoa que fala alto, se é uma pessoa que fala baixo, se é uma pessoa que usa gírias. É muito importante que você consiga se adaptar e fazer essa sua estrutura através de bullets te ajuda muito nisso. E num terceiro lugar, num terceiro momento, cria um pitch. Isso é super divertido, eu posso compartilhar depois. Me manda uma mensagem direta que eu mando para você uma playlist de alguns vídeos que eu acho fantásticos sobre esse elevator pitch e você consegue construir o seu. E a ideia que eu dou para você construir o pitch, super simples. Seleciona quais são suas 2, 3 maiores qualidades, suas 3 maiores características, pontos mais fortes e cria pelo menos 2 versões. Uma versão bem curta de 10, 20 segundos que você pode usar numa apresentação, seja num evento social ou num evento profissional, num evento de networking, e uma apresentação um pouco mais longa, de 1 minutinho mais ou menos, né? Que você consiga com isso demonstrar seus diferenciais de uma forma clara e não necessariamente numa apresentação verbal. Você pode muito bem usar esse pitch para uma apresentação numa mensagem, quando você for mandar um e-mail para alguém. Aliás, a primeira parte de todo o e-mail, de toda mensagem que você for mandar, tem que ser o seu pitch. Afinal de contas, uma commodity que existe hoje, que está super em extinção e é extremamente rara e cara, é justamente a atenção. As pessoas com quem você vai se relacionar têm um tempo de atenção muito curto. Então, por isso que é muito importante você mostrar os seus diferenciais logo no começo. Então, essa é a minha grande dica para você. Sempre que possível, mostra quais são os problemas que eu sei resolver, o que me faria, né, o que faria uma empresa me contratar, ao invés de contratar aquelas outras centenas, milhares de profissionais que têm as mesmas características do que eu. E se você conseguir mostrar isso através de evidências, grandes chances disso dar certo. Espero que hoje tenha conseguido te ajudar e tenha trazido pelo menos algum insight para você colocar em prática já amanhã. Se não foi algum insight, pelo menos que você faça esses exercícios que eu propus. Eu tenho certeza que isso vai te ajudar demais na tua próxima entrevista, no teu próximo processo seletivo. Espero que todos estejam bem, que a família de todos estejam bem nessa fase delicada que a gente está vivendo e espero que todos tenham uma ótima semana, home office ou não. Um grande abraço, uma boa noite.